Deus sobre aquele povo. O propósito de Deus para a vida de Jonas. Todo homem chamado por Deus tem propósito. E um dos propósitos de Deus para a vida de Jonas era ir até esta cidade de Nínive, falar acerca do juízo que Deus faria a esse povo. Um povo que estava completamente perverso. E a Bíblia agora diz que Jonas, ele foge da sua chamada. E todo homem que tem chamada de Deus, não adianta ele fugir. Porque o nosso Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias 23, versículo 23, Jeremias disse: sou eu apenas Deus de perto e não Deus de longe? Diz o Senhor. Esconder-se-á alguém esconderijo de maneira que não veja? O Senhor Deus é um Deus onipresente. Davi em Salmos escreveu dizendo: ainda se eu pegasse as asas da alma e voasse até as extremidades do mar, tu também aí está. Se eu fizer minha cama no Senhor, tu também está. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu irei da tua face, Senhor? Todo homem que tem a chamada de Deus não pode se esconder, não pode correr da chamada, não pode correr da chamada. E eu vejo hoje quantos homens têm fugido da chamada, quantos homens não têm se escondido, aleluia, não têm cumprido a missão que Deus tem lhe dado, aleluia. Então Jonas tentou fugir, aleluia, da presença de Deus, tentou fugir da sua chamada. Mas quando o homem é chamado, não adianta ele fugir, porque para onde ele for, Deus vai atrás. E quando nós saímos da vocação que Deus nos chamou, e quando o homem ele sai do propósito de Deus, tudo dá errado na sua vida. Tudo dá errado. Por quê? Porque saímos do propósito de Deus, saímos da vocação, da chamada, saímos dos planos de Deus e tudo começa a dar errado. E muitas das vezes Deus permite situações acontecer na nossa vida para fazer nós entender que nós não estamos conforme Deus quer, não estamos na posição que Ele nos chamou. Aleluia. Aleluia. E o grande perigo de corrermos da responsabilidade, porque chamada é responsabilidade, chamada é compromisso. Oh, glória a Deus. Jonas não quis ter compromisso, não quis ter responsabilidade, porque a missão era árdua, a missão é espinhosa. Enquanto muitos querem uma vida boa, mansa, sossegada, abençoada, mas as missões espinhosas, os trabalhos, aleluia, louvado seja Deus, mais obscuro da sociedade, a missão, o evangelismo, a visita, o amor, aleluia, muitos não querem isso. Jesus. Eles têm a coragem de dizer: essa não é a minha chamada, essa não é a minha chamada. Enquanto muitas almas estão perecendo, estão indo para o inferno, porque tem muitos homens dizendo: a minha chamada não é essa. Eu descobri a minha chamada ao longo da minha caminhada, meu Rogério. E sabe qual foi que eu descobri a minha chamada? Eu descobri que a minha chamada é tudo aquilo que eu amo fazer, é tudo aquilo que eu amo, aquilo que eu dedico, aquilo que eu tenho amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amor, paixão. Eu descobri que Deus me chamou para esse propósito. Amor por amor. E aquilo que eu me dedico, aquilo que eu amo, é a sua chamada. É a sua chamada. Aleluia. Glórias a Deus. E Jonas, ele fez como muitos. Eu trago aqui a memória dos irmãos, para nós não cometermos os mesmos erros que Jonas cometeu. Porque quando saímos do propósito de Deus, porque toda chamada de Deus tem um propósito, tudo dá errado na nossa vida, tudo vai dar errado. O Jonas não assumiu o compromisso, por Jonas não assumir uma responsabilidade, um zelo com a sua chamada,
está pronto a desenvolver algo que Deus entregou, Jonas agora começa a sofrer algumas consequências na sua vida. Algumas consequências que ele começa a viver na sua própria chamada. Imagine homens hoje, tendo certeza que é chamado por Deus. E muitas das vezes a sua vida é só destruição. Muitas das vezes seu casamento não vai bem. Muitas das vezes tudo é errado na sua vida e você fica querendo saber por que está acontecendo isso na minha vida. Eu sou um servo de Deus, estou anos na igreja. E por que a minha vida está assim? Porque muitas das vezes saímos do propósito de Deus e a nossa vida começa a afundar. Quando saímos do propósito de Deus, as coisas estão erradas. Veja isso na vida de Jonas. Quando Deus chamou ele, Jonas se levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope. Diga comigo, descendo a Jope. Eu observei que por Jonas fugir da sua chamada, por Jonas não ter compromisso com a sua chamada, por Jonas não levar a sério a sua chamada. Meu irmão, leva a sério a sua chamada. Isso é muito sério. É muito perigoso o homem levar a sua chamada de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele fugiu. E para onde que ele desceu? Desceu para Jope. Quando saímos da vocação que Deus nos chamou, saímos do plano de Deus, dos propósitos de Deus, e sabe o que acontece na nossa vida? Nós começamos a descer. Começamos o quê? A descer, a afundar. Começa a afundar tudo na sua vida. Veja que Jonas, no versículo 3, desceu a Jope. E acabou e desceu para dentro dele. Desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Primeiro ele desce para Jope. Segundo ponto, ele desce para dentro do navio. Agora a vida dele só vai descendo, só vai afundando. Jonas desce para Jope. De Jope ele desce para o porão, ele desce para o navio. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Agora Jonas desce para o navio. E ele tenta fugir para um lugar que Deus não mandou ele. Ele tenta ir para um lugar onde Deus não enviou. Não tenta ir para um lugar que Deus não te mandou. Não tenta fazer aquilo que Deus não te ordenou. Todo homem chamado por Deus obedece. Todo homem chamado por Deus, ele faz somente aquilo que Deus manda. Somente aquilo que Deus ordena. E Jonas foi fazer aquilo que Deus não mandou. Ele desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. E do navio, ele só vai afundando. A Bíblia diz aqui que ele desce para o porão do navio, para a parte mais funda do navio. O Jonas agora ele desce lá no porão para se esconder. Estava tendo uma tempestade, uma luta que Deus mandou. Aquele vento, a causa daquela tempestade, o barco está quase afundando. Foi tudo por causa de um homem que saiu da sua chamada, da sua vocação, saiu dos planos de Deus. Então muitas das vezes Deus cria situações para tentar até mesmo te moldar, para tentar até mesmo fazer você entender que você não pode sair da vocação que Ele te chamou, a chamada que Deus tem para a sua vida. E sabe o que aconteceu? Jonas agora desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão do navio. E o pior de tudo agora, quando os homens descobriram que tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles, naquela navegação, era por causa de Jonas. Quando foram procurar Jonas, ele estava dormindo num sono profundo. Homens, irmão, que perdem a sensibilidade do seu chamado. Homens que não se colocam à disposição do Evangelho do Reino. Homens que não se colocam, louvado seja Deus, na posição de soldado, na posição de profeta, na posição de homens chamados. Homens que não têm essa certeza, essa convicção. Ele vive num sono profundo. Ao ponto de não entender a sua chamada, ao ponto de achar que Deus te chamou por chamar, ao ponto de estar anos na igreja e nada desenvolve no teu ministério. Por quê? Porque muitas das vezes quem quer fazer a sua chamada, você não deixa Deus fazer a sua chamada, você mesmo quer fazer a sua chamada.
fazer o que quer. É aquilo que você pensa e acabou. Mas a nossa chamada está dentro dos planos de Deus. E agora Jonas, ele é despertado, ele confessa que tudo aquilo que estava causando era por causa dele. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu não cumpri a minha missão. Eu imagino os marinheiros perguntando para ele: por que esse tempo? Por que essa luta? Por que esse problema? Até nós estamos sendo atingidos. Jonas, eu vou explicar por que está acontecendo. Porque Deus mandou eu para um lugar e eu fugi para outro. Por quê? Porque eu não assumi um compromisso. Porque eu não tive zelo. Porque eu não obedeci. Por eu não obedecer, eu estou sofrendo as consequências de uma chamada aonde eu não obedeci. Agora Jonas desce. Ele sai do porão do navio e é lançado no mar. E agora Jonas desce para o fundo do mar. Nas profundezas do mar, ele desce. Só descendo. E das profundezas do mar, ele desce por ventre de um grande peixe. Um grande peixe que é chamado, considerado uma baleia, que é o grande peixe do mar. Ele desce por ventre de um grande peixe. Ele só vai descendo. Ele só vai descendo. Jonas agora está no ventre de um grande peixe. Jonas agora está lá no profundo. Está lá embaixo, no fundo do poço, sem saída. A única solução foi ele reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo por ele foi porque ele não teve compromisso com a sua chamada. Foi porque ele não teve zelo, não teve cuidado, não teve responsabilidade. E a causa da vida dele está daquele jeito. No fundo do mar, no fundo de um grande peixe. Foi a sua falta de compromisso com a chamada que Deus tinha chamado. Jonas agora reconhece. Ele começa a se humilhar. Ele começa a clamar, a se arrepender. Aleluia. Do fracasso que ele teve. Imagina que o homem tendo a certeza que foi chamado por Deus e viveu um fracasso. Homens que foram chamados por Deus e vivendo um fracasso no seu ministério, na sua vida. O fracasso de um homem chamado por Deus é causado pelas suas próprias desobediências. Lembra-se disso. É causado pelas suas próprias desobediências. Mas Jonas agora se humilha, clama. E Deus ouve o seu clamor, a sua humilhação, ouve o seu arrependimento e ordena que aquele peixe vomitasse a Jonas num lugar aonde ele não queria ir. Quando Jonas acorda, quando Jonas olha, ele vê o sol, vê a luz, ele vê um lugar chamado Nínive. Para onde ele não queria ir, foi para lá que Deus mandou ir. Aleluia. Porque isso é chamado, isso é vocação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E Jonas agora está no lugar, mesmo assim ainda ele continua temando. Louvado seja Deus. Irmão, obedeça a sua chamada. Não seja Jonas, que pagou um preço alto por desobedecer a chamada de Deus na vida dele. E muitas pessoas estão pagando preço porque não obedecem a chamada de Deus. Seja obediente à sua chamada. Seja zeloso. Tenha compromisso. Tenha responsabilidade. Não tenha medo da morte ou do sofrimento que pode lhe causar pela sua chamada. Veja Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus. Moisés foi chamado por Deus numa hora talvez que ele nem imaginava. Numa hora que ele não pensava. Onde foi que Deus chamou Moisés? Foi no meio de uma sarça acesa. Foi no meio do fogo, como um anjo
em chama se apresenta Moisés. E Moisés foi chamado por Deus para quê? Para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Todo homem chamado por Deus tem propósito. Aleluia. E o propósito da vida de Moisés foi libertar o seu povo das garras de um rei mau e perverso chamado Faraó. Mas não seria tão fácil esta missão. Não seria tão fácil essa chamada. Moisés poderia até mesmo, aleluia, questionar Deus, mas como? Até porque ele questionou: eu sou um homem de boca pesada. Como que eu vou me apresentar? Quem sou eu? Até porque a história de Moisés já não era muito boa. Porque Moisés, quando viu um egípcio maltratado bater um hebreu, ele foi lá e matou aquele egípcio. Moisés, que teve uma chamada por Deus, Moisés, quando ainda era novo ainda, foi colocado no cesto dentro de um rio, foi achado pela filha de Faraó, foi criado, foi orientado em toda a cultura egípcia, instruído, um homem que tinha, posso dizer, estudo, um homem que tinha conceitos, que tinha, louvado seja Deus, princípios da criação babilônica, um homem que tinha de tudo. Mas todo homem que é chamado por Deus, ele renuncia. Os homens da Bíblia que eu vi que foram chamados por Deus, renunciou. Moisés renunciou os prazeres do Egito, as iguarias do Egito, renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, renunciou toda a cultura egípcia, renunciou os prazeres do Egito, do mundo. Ele renunciou por amor à sua chamada. Ele renunciou tudo pela uma chamada sofredora que ele teria. Mas essa chamada sofredora teria uma grande recompensa. Todo homem chamado por Deus, ele renuncia. Outro homem que renunciou a Mateus, o publicano. Quando Jesus passou na alfândega, vendo aquele publicano, cobrador de imposto, Jesus o chama e ele o renuncia. Ele renunciou àquela alfândega, renunciou, aleluia, aonde ele estava. Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Todo homem chamado por Deus, ele renuncia. Jesus andando pelo mar da Galileia, ele vê os seus primeiros discípulos, chamados Pedro, Tiago, João e André. E o que eles estavam fazendo? É interessante que Deus só chama homens ocupados. Deus só chama homens ocupados. É verdade. Aleluia. Por que homens ocupados? Porque homens ocupados são homens que têm compromisso. São homens que têm responsabilidade com a família, com o trabalho, com a sua vida. Pessoas que possuem caráter. Pessoas responsáveis, capazes de realizar, de construir, de fazer, de ir e voltar, de estar pronto para assumir. Aleluia! Aleluia! Esses homens estavam pescando, estavam costurando a rede. Quando Jesus os chama, eles deixaram. Eles a deixaram e seguiram Jesus. Quem tem chamado, ele não é preso a nada. Ele não é preso a nada. Quem tem chamado não se prende, não se limita. Outro homem chamado Eliseu. Eliseu não esperava que ele fosse chamado. Quem esperava que fosse chamado eram os filhos dos profetas, que talvez estudavam nas escolas dos profetas. As suas expectativas eram grandes. Eram grandes, sim. Os seus sonhos eram grandes. Talvez o diálogo entre os filhos dos profetas era: quem será o sucessor de Elias? Porque ninguém é substituível. Quando Deus o levar aqui, será o profeta que Deus levantará no seu lugar. E aonde estava Eliseu? Eliseu não esperava que ele seria o sucessor. Até porque Deus não falou com Eliseu, falou com Elias. E lá estava Eliseu. Aonde estava Eliseu? Estava no campo com o quê? Com a mão marado, meu irmão.
trabalhando com a 10ª junta de boi, arando a terra, suando, ralando, calejando o calo na mão. Estava lá com os bois, arando a terra, agricultor, trabalhando. E quando Deus fala com eles, fala e unge Eliseu em profeta em seu lugar. Aonde ele está? Está no campo. Aonde? Trabalhando. Aonde? Suado, arando terra. E o que ele está fazendo? Ocupado. Aleluia. Quando Elias encontrou Eliseu, ele estava trabalhando. Ele estava com a mão na arada. Estava ocupado. O tempo dele era a ocupação. A sua ocupação era o que ele fazia. Então Deus só chama pessoas que têm compromisso, responsabilidade, zelo, coragem, de calejar a mão, calejar o joelho, de suar, de meter a mão na arada, porque aqueles que metem a mão na arada e olham para trás não é digno, não é digno. Glória ao Pai. Aleluia. É mesmo. Você não pode olhar para trás. Deus te chamou. Isso. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Moisés renunciou. Eu vou voltar em Moisés daqui a pouco, mas deixa eu terminar em Eliseu, que é muito forte. Eliseu, Elias chama ele, vem. Imediatamente ele largou o que estava fazendo. Ele largou. Mas ele, quando está seguindo Elias, olha só, o homem que tem chamado, ele tem tanta responsabilidade. Ele é tão responsável. Que interessante, quando Elias chamou ele, largou tudo que estava fazendo e começou a seguir Elias. Aí ele lembrou, opa, homem responsável é assim. Elias, deixa eu primeiro despedir dos meus pais e entregar os bois. Ele foi lá, despede dos seus parentes. E sabe o que ele fez com, sabe o que ele fez com os bois? Porque o homem de Deus não pode estar preso a nada. O homem que tem chamado não pode ficar preso nos bois. Ele podia dizer para Elias, não, mas o que eu faço com meus bois? Foi com o meu suor. Trabalhei tanto para isso a vida inteira. Mas o homem de Deus não é preso a nada. Ele vai lá, sabe o que ele faz? Mata o boi. E dá para todo o povo comer. Eita, Aleluia. Homens que têm chamada precisam matar os bois. é. Que bois são esses? Quando se fala de boi, se fala de carne. Homens que têm chamada de Deus precisam matar o boi. Eu não sei qual boi que tem errado na sua vida, qual boi da carnalidade na sua vida. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Deus te chamou, mata o boi. Não podemos ficar presos em boi, na carne. Os bois não foram o problema de Eliseu. Ele estava indo com Elias, mas ele precisou voltar para matar o boi, para matar a carne. Porque homens que têm chamada de Deus não podem andar de maneira nenhuma na carne. Não pode viver na carne, não pode ser preso a nada. Tem que renunciar. Quando Jesus chama, ele diz: aquele que quer vir após a mim, nega, renuncia a ti mesmo. Sabe o que é negar? Você se esvaziar do seu eu, do seu ego. Aleluia. É se desvaziar do velho homem, de tudo aquilo que pode atrapalhar a sua chamada. O que tem atrapalhado a chamada de Deus na sua vida, renuncie. Aleluia. Nega, mate os bois. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Naraha que eu chamo matai. Oh, glória. Terra manto que a narra chama. Ora mandou comandarai.
desceu, matou os bois, se despediu de todos e obedeceu a sua chamada, seguiu o profeta. E olha o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu foi tão bem sucedido, foi tão fantástico, que até depois de morto, Deus usou seus pneus para ressuscitar um soldado que jogava em cima do seu corpo. Aleluia! Ah, pastor, mas eu quero ficar só no banco mesmo. Esse negócio de chamada aí é muito sério. Não quero compromisso não. Só quero ir na igreja. Ah, se eu vou aos cultos, se eu dou meu dízimo, tá bom. Pra que não ficar cheio na cabeça, já tem tanto problema? Irmão, quem te chamou foi Deus. Aleluia! Aleluia! Volta aí, Moisés. Moisés foi chamado por Deus, ele podia ter tudo bom no melhor. Até porque ele tinha bagagem. Ele era chamado filho da filha de Faraó. Deus chama Moisés. Talvez uma chamada que ninguém o aceitaria, quem sabe. E onde foi que Deus chamou Moisés? No fogo. O chamado de Moisés foi fantástico. No fogo. Ele ouve a voz de Deus. E no meio do fogo, Moisés não sabia se a sarça pegava o fogo ou se é o fogo que pegava a sarça. Eu só sei que era tanto fogo, era tanta glória de Deus manifestada. Tanta glória que quando Moisés olhou para o outro lado, ele falou: ei, tem mais uma. Todo homem chamado precisa tirar as sandálias do Egito dos pés. Aleluia! Todo homem chamado não pode estar com os pés do Egito. Por que Deus falou? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui que você pisa é santo. Tirar a sandália do pé, talvez ele estava com uma sandália egípcia. E a sandália egípcia tem muito simbolismo, que é o Egito, é o mundo. Quando Deus fala, tira a sandália dos pés, está querendo dizer, encalça os teus pés na preparação do Evangelho da paz. Todo homem chamado, ele tem que estar calçado com o Evangelho da paz. Tem que tirar a sandália do orgulho, tem que tirar a sandália da soberba, tem que tirar a sandália do Egito dos pés. Aleluia! Tem que tirar as sandálias do Egito, os deuses do Egito, a sandália babilônica. Tem que tirar o pecado mesmo. Tira, Moisés. Tira o que é sujo, tira o que é imundo da sua vida. Porque eu estou te chamando para uma grande obra. Aleluia! Homem chamado por Deus não anda calçado com sandálias do Egito. Todo homem chamado por Deus, ele tem que calçar seus pés. O que é calçar? Segurança, firmeza. O homem chamado por Deus tem que estar calçado com o Evangelho da paz. Tem que estar firme com o Evangelho. Aleluia! Todo homem que Deus chama tem que firmar. Tem que se calçar no Evangelho. E temos que tirar os costumes egípcios da nossa vida. Não podemos estar firmes com sandálias egípcias. Temos que tirar aquilo que não agrada a Deus. Tem mais, mas no lugar que você pisa é santo. Ei, Deus nos chamou para a santificação. Todo homem chamado por Deus é chamado para ser santo. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos sabe o que é santo? É separado. Separação total. Não tem meio termo. É total. É você se separar das imundícias. É se separar do pecado. Se separar daquilo que afasta o homem de Deus. O homem chamado por Deus, ele é separado. Ei, ele é separado. Homem chamado por Deus é separado. Ele não tem parte com o pecado. Homem chamado por Deus não deve nada a ninguém. É verdade. Paga a sua dívida em dia.
não provoca escândalo. Homem chamado por Deus é diferente. Você vê aquele homem ali é de Deus. A pessoa que é de Deus, você já vê. Você tem testemunho. Homem chamado por Deus tem testemunho. Imagina um homem que prega na igreja, que canta na igreja, que fala que tem chamado de Deus, bate uma mulher em casa, está devendo, como diz o ditado, Deus e o mundo, pega emprestado, não paga, não dá bom testemunho no trabalho, só vive metendo um pau no pastor. Terra! Banco! Mechodarahai! Nós fomos chamados com um propósito. Chamados para a santidade, separação total, meu irmão. Aleluia! Separação. E santidade é isso aí, você ser separado. Ser honesto. Ser sincero. Não se envolver com coisas corruptas. Não aceitar dinheiro que vem fácil demais. Meu Deus. Está pensando que santidade é você pegar o melhor terra, botar uma gravatinha borbolando que não estou aqui, fechar a Bíblia e andar com cara de santarrão, cara de mal. Pode ser o igual. Testemunho. Nós fomos chamados para dar testemunho, quer ver isso? Mas ficai na cidade de Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Homens que têm chamada de Deus têm testemunho. Aleluia! Testemunho de vida, de caráter, de família, ministerial. Quer ver o testemunho? Tem pessoas que acreditam, mas não dão bom testemunho na igreja. Não vem para a escola dominical. O pai vai falar. Vou falar. E chega aqui, quer cantar, quer chorar, quer pregar, quer falar bonito. Tu acha que isso é testemunho? Sabe qual é o testemunho que as pessoas querem ver? É dentro da igreja. Se você é um membro fiel, se você é dizimista, se você vem para a escola dominical, se você evangeliza. Quando o pastor marca um culto de oração, tu está aqui presente. Tu está disposto a ajudar, a dar fruto. Isso que é testemunho. Quero ver. Cadê? Aleluia. Aí as pessoas que estão ao nosso redor, vão olhar para você e vai ver fruto. Vai ver que você é diferente. Dá para saber que é diferente dentro da igreja. Você chega perto do irmão e fala de quem é ele. Não está nem aí, você quer saber se a irmã está com problema, se o irmão está com problema. Ele chega à paz do Senhor Jesus, ele tem um comportamento diferente, obedece o pastor, obedece às lideranças, está no ensaio, está no estudo, está na reunião da igreja. E tudo que o pastor faz, ele está ali. Pastor, vamos evangelizar, amém. Vamos fazer a obra de Deus, amém. Eu quero todos no culto aqui, amém. Testemunho. Testemunho de vida. Homens chamados por Deus, ele dá frutos. Homens chamados por Deus, ele dá. Porque pelo fruto conhecereis. E o homem, quando não começa a dar fruto, Jesus já corta na raiz. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Que dão fruto. Chamados todos foram. E os frutos? Você que vai fazer a sua escolha. Frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos. Temos que dar frutos. Existem vários frutos. Existe um dos frutos é o amor, a longanimidade, a misericórdia, o perdão. Existem frutos que você produz dentro da obra de Deus. O que você tem produzido na obra de Deus? Tu foi chamado. Sabe onde que ele foi? Para o deserto. Tem pessoas que Deus chamou para o deserto. Eu não quero ir para o deserto, não. Misericórdia, a chamada é outra. Eu não tenho essa chamada, não, nem quero.
É assim agora? Você que manda Deus? Como é que é esse negócio? Vamos lá, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele marca. Quando Deus chama, Ele transforma. Quando Deus chama, Ele orienta. Quando Deus chama, Ele aconselha. Quando Ele chama, Ele enche de poder, enche de graça. Jesus chamando os discípulos, deu-lhe poder e autoridade, e enviando de 2 em 2. Aleluia. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele sabe por que Deus te chamou. E Moisés foi chamado por Deus. Vai lá, volta nesse. Deus, para que tu me chamou? Imagina Moisés, sem novo, caminhando, novo convertido. Chamei para ser até lá raposa, chamada Faraó, dizendo a ele: deixa o meu povo aí. Quando Deus falou isso com Moisés, eu? Calma aí. Eu vou chegar diante dele e vou perguntar aqui, Deus que te enviou. O que eu falo? Diga para ele, eu sou. Verbo afirmativo, primeira pessoa do singular, eu sou. Não tem outro. Não tem outro. Aleluia. Não tem outro. Sou o primeiro. Primeiro e último, princípio e fim, alfa e ômega. Sou o único. Aleluia. Aleluia. Mas você nem falar direito, eu sou pesado de boca. Ó, quando o homem quer fugir da chamada, ele quer sempre justificar uma coisa. Lembra Jeremias? Jeremias não era uma criança quando Deus chamou. Quando Deus chamou ele se colocou como uma criança. Ai de mim que não sei falar, eu sou como uma. Ele já era adulto. Mas quando Deus chama, sempre tem alguém que quer. Ele quer sair de fininho. Ele quer justificar alguma coisa. Não, mas eu não sei falar. Não, mas eu sou como uma criança. Eu pareço uma criança, Jeová. Te escolhi desde o te chamei desde o meio da tua mãe. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu mandar de falar, tu fala. E acabou. Aí Moisés falou com Jeová. Jeová falou com Moisés: quem fez a boca? Fala pra mim. Quem endurece os ossos da criança no ventre da mãe? Eclesiastes 11:5. Deus endurece os ossos da criança no ventre da mãe. Leia depois. Eclesiastes 11:5. Quem faz todas as coisas, Moisés? Hã? Então vai lá. Aleluia. Moisés vai lá, chamado por Deus, para tirar. E a chamada de Moisés não foi fácil. Não foi fácil. Sabe qual foi os piores momentos da chamada de Moisés? Quando foi até Faraó? Não. Quando chegou diante do Mar Vermelho? Não. Sabe qual foi a pior chamada de Moisés? Foi o povo. O povo sim, murmurador, rebelde. Quando Moisés estava orando, ele estava adorando um bezerro de ouro. Mas mesmo assim, Moisés amou. Quando Deus queria destruir o povo, Moisés não faça isso, Senhor. Não risco o meu nome no teu livro. Homem que tem chamado por Deus tem crédito no céu. Aleluia. Homem que tem chamado por Deus tem crédito no... Se entrega. Pastor, mas é muita luta, não é fácil. Meu irmão, se entrega. Esquece as lutas, os problemas. Deus está contigo. Todo homem que tem chamado tem convicção que Deus é com ele. Que Deus capacita, que Deus dá poder, que Deus dá graça, que Deus dá unção. E se eu morrer, tu tem uma casa celestial de Aleluia. Aleluia.